Flávio Bolsonaro, ele é um ser humano que tem uma inteligência de símio. Talvez possa ser uma inteligência de muar. Você coloca aí nos comentários de símio ou muar, porque ele está usando uma argumentação para tentar desqualificar o Walter Delgatti Neto, que é simplesmente patética, porque ele está falando que o Walter Delgatti é um infiltrado do PT, que ele é um hacker incompetente, toda aquela história. Mas apesar disso tudo, ele foi contratado pela equipe do Bolsonaro. Então quem é mais burro aí nessa história? O Flávio, ele tá falando sobre o Delgatti, primeiro porque não pode falar nada do Mauro Cid, mas para tentar jogar a culpa de toda essa história na Carla Zambelli. Mas eu não sei se vai dar certo. O que tá acontecendo é que o Flávio tá passando vergonha. Você vai colocar nos comentários, Flávio, ele é burro ou é só um símio? Qual é a melhor definição da inteligência do Flávio? Vai dar certo essa argumentação de jogar a culpa na Zambelli? Ou o Flávio só tá mostrando que ele na verdade tem uma inteligência diminuta? Deixa o seu like se você concorda comigo que o Flávio é tosco e se inscreva no canal. O Flávio, ele tá em pânico, assim como todos os bolsonaristas, por conta do caso do Walter Delgatti, o depoimento assim bombástico que ele deu à CPI dos atos antidemocráticos. Porque o Walter Delgatti apontou toda a participação do Bolsonaro, contrariou as versões apresentadas pelo ex-presidente e deu detalhes, inclusive, bastante sombrios da conversa que ele teve com o Bolsonaro. Inclusive com o próprio Bolsonaro garantindo a ele indulto caso ele, Delgatti, fosse preso. Delgatti foi preso, Bolsonaro não é mais presidente, não houve indulto nenhum. O desespero foi tão grande com aquele depoimento que a Damares Alves fez uma ameaça, porque ela falou assim, olha, a sua vida está em risco. Sua vida está em risco. Então houve uma ameaça da Damares Alves. Eu ficaria com mais medo se ela falasse que ele ia subir com ele numa goiabeira. E o Nicolas Ferreira não conseguia nem falar o nome do Bolsonaro de tão desesperador e avassalador que foi o depoimento do Delgatti, que fecha o cerco contra o Bolsonaro, nesse caso das invasões dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e também do mandado falso contra Alexandre de Moraes. Depois, os bolsonaristas começaram uma campanha de tentar desqualificar o Walter Delgatti. O advogado do Bolsonaro começou a falar, falando que o hacker mentia, mentia e mentia. Os próprios filhos do Bolsonaro, o Eduardo e também o Flávio, começaram uma campanha de tentar desqualificar, rebaixando o hacker de Araraquara, falando absurdos dele. E também, absurdos não no sentido de... no sentido de, não, é mentira. Não, mas absurdos no sentido de grandeza, sabe? Oh, nossa, olha só que coisa enorme que estão falando dele. Enfim. E o próprio Bolsonaro precisou quebrar o seu silêncio para poder rebater as críticas ou as acusações que estavam sendo feitas contra ele. Nós temos que lembrar que o Bolsonaro ele estava em silêncio e só iria falar ou aparecer publicamente depois da festa do peão de Barretos. Mas esse caso do Delgatti foi de manhã. E à noite nós tivemos a revelação do advogado do Mauro Cid. Foi um dia péssimo. E aí o Flávio, não contente com toda a situação, continuou com a narrativa para desqualificar o hacker. Só que aí ele perdeu o controle da situação. Porque o Flávio, ele não fala nada sobre o Mauro Cid, né? Não fala nada, mas sobre o Delgatti ele fala. O Flávio começou a falar que o Delgatti era um infiltrado do PT. Ah lá, o cara é um infiltrado do PT, tava lá amando do PT, ele tava lá, olha, tá piscando aqui a lâmpada. Ele tava lá para prejudicar o Bolsonaro, porque o PT mandou. E beleza. E aí depois ele começou a falar que o hacker não sabia mexer na internet, pô, o cara invade sistemas com Windows, coisa do tipo, para tentar desqualificar o hacker. O problema é que assim, mesmo o cara sendo infiltrado do PT, mesmo ele não sabendo invadir um sistema, os caras contrataram ele. É muita burrice. Pô, olha só, o Flávio Bolsonaro, ele atesta a burrice dele. Pô, mesmo depois de tudo isso, a campanha do Bolsonaro ainda o contratou sabendo que o cara era infiltrado do PT. Esses bolsonaristas são muito burros. Muito burros. E o Flávio, ao argumentar dessa forma, ele atesta contra a inteligência dele, que não existe. É uma inteligência de símio, talvez nem de símio, porque alguns orangotangos, na verdade todos os orangotangos, eles sabem utilizar instrumentos. Seja para quebrar uma pedra, para caçar, eles usam instrumentos. Eu não sei nem se o Flávio consegue usar vaso sanitário com essa inteligência magnânima dele. Muito burro, muito burro. E outra, o próprio hacker havia confirmado durante o depoimento que ele teve contato com o Bolsonaro e o Bolsonaro o encaminhou para o Ministério da Defesa. Ele esteve 5 vezes lá. Não tem registro da presença dele no Ministério da Defesa. Mas o Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, confirmou o contato com o hacker. E o hacker ajudou os militares
a elaborarem aquele relatório contra as urnas, de segurança das urnas. Então, apesar de tudo isso, o cara prestou serviços pro governo. Flávio, não dá, cara. Você é muito pastel, muito pastel. Muito pastel. Me incomoda. E o pior de tudo, que o que mais me incomoda no Flávio é a soberba dele ao achar que ele tá abalando, né? Com aquele léxico tipicamente de Rony Lessa que ele tem. Ele tá achando, não, agora eu peguei, agora eu vou difamar o hacker, Só que, pô, vocês contrataram o cara, seus burros. Vocês contrataram ele. O que o Flávio tá fazendo, na verdade, é tentar, eu espero que seja isso, jogar a culpa na Zambelli. Jogar a culpa na Zambelli. Porque a gente sabe que os bolsonaristas vão culpar a Carla Zambelli nessa história do hacker. Ah não, a culpa foi da Zambelli. E de fato, quem apresentou o Delgatti ao PL foi a Zambelli. Ela levou ele até lá. Então eles vão tentar jogar a responsabilidade na Zambelli. Então quando o Flávio fala, ó, pô, o cara era incompetente, o cara ele era o infiltrado do PT, o que ele tá dizendo? Zambelli trouxe essa pessoa para cá. Mas aí o Bolsonaro encaminhou. Quem trouxe o burro foi a Zambelli, mas vocês continuaram com a burrice porque vocês encaminharam ele para o Ministério da Defesa. E nós temos, depois, o novo depoimento do hacker, porque ele tinha prestado 2 depoimentos à Polícia Federal, depois o Delgatti prestou o 3º após o depoimento dele à CPI dos atos antidemocráticos. E nesse novo depoimento, ele apresentou áudios de assessores de Zambelli confirmando o pagamento que ele teria recebido. Ele falou que recebeu 40 mil reais. E nós temos também extratos mostrando transferências bancárias para a conta do Delgatti, vindo de pessoas ligadas a Zambelli. Então tá caracterizada a participação de Zambelli nesse caso. Zambelli vai ser presa. É inevitável. E já tem até votação no TSE para torná-la ré por ter corrido atrás daquele jornalista na Avenida Paulista com uma pistola na mão. Então a Zambelli ela está afundando na lama bolsonarista. Vai ser muito difícil de Zambelli escapar. O que é interessante nesse caso e que precisa ser muito bem avaliado é a delação premiada do hacker, do Delgatti. Pelo seguinte, a Polícia Federal não está nem aí para a delação premiada de Mauro Cid, tanto no caso da Joyce quanto no caso do certificado de vacinação. E muito menos com a confissão do Mauro Cid. Isso não importa, porque as provas são muito robustas. Mas nesse caso, o Delgatti é diferente. Nesse caso, uma delação premiada pode acontecer. E eu não descarto a possibilidade de uma delação premiada também da Carla Zambelli. Porque se ela for abandonada pelos bolsonaros, se ela for abandonada pelo bolsonarismo, como está sendo desenhado esse abandono, o que ela deve ao Bolsonaro? Nada, ela joga o Bolsonaro aos leões também e atenua a sua própria pena. Ué, ela vai perder mandato, vai perder liberdade, por que ela vai continuar garantindo ainda a sua fidelidade ao Bolsonaro? Não faz o mínimo sentido. Então o Flávio pode estar errando também ao tentar culpar a Carla Zambelli, mas é uma burrice imensa, né?